Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje eu queria meditar com os irmãos num texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Josué, no capítulo 14, no versículo do 7 ao 11, que diz assim: Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fazendo derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Então, meus irmãos, aqui nós lemos nesse texto, nesse pequeno trecho da palavra do Senhor, a história conta sobre Calebe, quando Moisés enviou Calebe e mais alguns para espiar a terra. E segundo o que diz aqui o texto, Calebe falou para Moisés segundo o que estava no seu coração, acerca da terra. Mas os outros irmãos que foram com ele, diz o texto, fizeram derreter o coração do povo, ou seja, desanimaram, acerca da terra. Falaram palavras de desânimo. Mas Calebe diz que eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Ou seja, Deus já tinha feito a promessa que o povo entraria na terra que mana leite e mel, não é assim? E Calebe tinha guardado esta promessa no coração. E mesmo diante da adversidade, porque lá eles viram gigantes, mesmo diante da dificuldade, Calebe não desfaleceu. Calebe falou segundo o seu coração. Calebe perseverou em focar na promessa de Deus. E o que nós podemos aprender, meus irmãos, com esse texto aqui? Em primeiro lugar, podemos aprender que quando Deus promete, Ele cumpre a sua palavra. Podemos aprender que nós precisamos perseverar em seguir nas promessas do Senhor. A palavra de Deus, ela é repleta de promessas para nós. E muitas das vezes, as pessoas que estão ao nosso redor faz derreter o nosso coração com palavras de desânimo, com palavras de pessimismo, com palavras de que não vai dar certo, com palavras que a gente está esperando e as coisas estão demorando a acontecer e que a promessa ainda não veio, ainda não se cumpriu, E a nossa tendência natural é desfalecer o nosso coração, é desanimarmos, é deixarmos de olhar e focar no Senhor, é deixar de confiar, E aqui com Calebe nós aprendemos que assim como ele fez, ele disse: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Embora todo o povo que foi com ele, os irmãos que foram com ele, fizeram derreter o coração do povo, Foram com palavras de pessimismo, com palavras de desânimo, com palavras de que não iria dar certo. Mas podemos aprender com Calebe que ele mesmo diz: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então, naquele mesmo dia,
Moisés disse para ele que a terra que ele pisou seria dele e de seus filhos, né, em herança perpetuamente. E então, qual foi o posicionamento de Caleb? Caleb, ele se posicionou focado nesta promessa, perseverando na promessa do Senhor, perseverando em Deus, focando em Deus. E nesse posicionamento, ele foi conservado pelo Senhor, né? Porque ele focou, porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Então, ele foi favorecido por Deus, porque o Senhor concedeu a ele, como ele mesmo diz: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. E aqui nós aprendemos outra coisa com Caleb. Devido à sua perseverança, devido ao seu posicionamento diante de Deus, de focar na promessa, de confiar e de esperar naquilo que o Senhor Deus tinha prometido, o Senhor revigorou e renovou as suas forças. Como ele mesmo diz, que ele tinha a mesma força de 45 anos atrás. A promessa foi feita quando Caleb tinha 45 anos e quando ele estava com 85 anos, ele tinha, como ele mesmo diz, a mesma força para a guerra e para sair e para entrar. E isso, meus irmãos, nos serve de lição, pois nós que estamos perseverando no Senhor, confiando em Deus, buscando a sua face para alcançarmos as suas promessas e para alcançarmos a vida eterna, né? Para que um dia estejamos no céu para sempre com o Senhor e eternamente, precisamos aqui, o tempo de vida que temos aqui nessa terra, meus irmãos, perseverarmos no Senhor, não desfalecermos, não desistirmos da nossa caminhada, não abandonarmos a nossa cruz, não abandonarmos e desanimarmos, nem olharmos para trás, não, mas seguir em frente, prosseguindo para o alvo, como o apóstolo Paulo ensinou, né? Deixando as coisas que atrás ficam e prosseguindo para o alvo, olhando para Jesus, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Então, que assim como Caleb teve as suas forças renovadas, revigoradas, e mesmo com o passar do tempo, ele estava com o mesmo vigor de quando a promessa foi feita. Assim, irmãos, possamos aprender com este texto da palavra de Deus, que embora no momento estejamos passando por lutas diversas, por vários problemas que nos afligem, que nos angustiam, o dia a dia, o mundo, a vida cotidiana, o mundo que jaz no maligno e muitas outras coisas que nos afligem, mas a gente precisa perseverar sempre, focar sempre na palavra, em buscar a face do Senhor, em perseverar em oração, em prosseguir na nossa caminhada, em buscarmos sempre estarmos fazendo a vontade do Senhor, seja qual for a circunstância que estejamos passando, mas focarmos sempre em pedir que o Senhor nos dirige, nos encaminhe, nos oriente, nos direcione sempre para o centro da sua vontade, para que possamos estar agradando ao nosso Deus e alcançando as promessas do Senhor na nossa vida e, por fim, a promessa da vida eterna com o Senhor. Então, que os irmãos guardem essa palavra, guardem esse texto bíblico, esse ensinamento da palavra do Senhor em seus corações. Que Deus os abençoe e fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.